Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo super legal, que é de como fazer um porta-talher utilizando latinhas. Isso mesmo, usando latinhas. Eu usei latinhas de milho, mas você pode adaptar para qualquer outra latinha que você tenha aí na sua casa. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e também deixar o seu like, assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e ainda ajuda com o crescimento do canal. Bora lá para o passo a passo? Para este projeto, nós vamos precisar de latinhas. Eu estou utilizando latinhas de milho, mas você pode utilizar qualquer outra latinha que você tenha aí na sua casa. Eu comecei retirando a tampa da latinha com o auxílio do abridor de lata e depois com o alicate eu vim virando todas essas bordinhas para dentro. Essas bordinhas elas são bem cortantes, né? Então para não acontecer da gente se machucar, eu acabei virando elas para dentro, né? Amassando elas ali com o auxílio do alicate. Antes de pintar a peça, eu vou passar um primer nela. O primer que eu estou utilizando é o primer da Acrylex para PET, metais e vidro. Então eu passei esse primer do lado de fora, no fundo e do lado de dentro. Porque o primer, além de ajudar na fixação da tinta, ele também vai ajudar, né, para essa peça não enferrujar com tanta facilidade. Eu dei 2 demãos de primer e esperei secar conforme manda o fabricante entre uma demão e outra. Nós vamos precisar de 6 latinhas como essa. Para pintar as latinhas, eu acabei improvisando uma tinta, né, conforme eu sempre faço por aqui. Então eu peguei uma tinta branca de parede, essa tinta a gente usa para pintar parede mesmo, e coloquei nela um pouquinho da tinta acrílica fosca verde esmeralda. Fui bem no olho mesmo, não tem uma quantidade certa. Fui colocando um pouquinho de um pouquinho do outro, até chegar num tom que fosse um verde clarinho, meio azulado. Também coloquei um pouquinho da tinta verde musgo, também da Acrylex. Mexi bastante para essas cores poderem se misturar e também coloquei um pouquinho dessa tinta azul, cerca de 2 a 3 gotinhas no máximo dela, só para poder dar um tom um pouco azulado. Também coloquei 1 colher de bicarbonato. Eu tinha cerca de 1 colher de tinta, né? Então eu coloquei 1 colher de bicarbonato, para poder as peças ficarem com aquele efeito de falsa cerâmica. Eu acho muito legal. Quando a gente coloca o bicarbonato na tinta, ele vai ficar com uma textura mais arenosa. E é isso que vai dar a característica de falsa cerâmica para a peça. Feito isso, eu passei a tinta em toda a peça, tanto do lado de fora quanto no fundo e também no lado de dentro. Dei 2 demãos e esperei secar entre uma aplicação e outra. Fiz esse processo para 6 latinhas. Agora, para dar uma cara de lata envelhecida, eu peguei a tinta ocre da Daiara e uma buchinha. Essa é uma buchinha daquelas de lavar vasilha mesmo, que já estava velhinha, então eu vou reaproveitando para isso. E fui dando leves batidinhas na borda das latas. Eu acho que fica bem legal esse efeito, né? Então fiz tanto na borda do lado de cima quanto na borda do fundo da lata.
Fiz esse processo em todas as latinhas também. Enquanto essas latinhas secavam, eu peguei uma tábua de carne velha que eu tinha aqui em casa e eu não estava utilizando mais, e eu cortei ela com uma largura um pouco maior do que a largura da altura, né, das latinhas. Então, minhas latinhas têm 8 centímetros e meio. Eu fiz a marcação na tábua com 10 centímetros e meio, para poder fazer o corte. Se você não tiver a tábua, você pode utilizar qualquer outro pedacinho de madeira que você tenha aí na sua casa. A ideia é reaproveitar o que a gente tem, né? Depois que eu cortei, eu vim com uma lixa e lixei bastante essa peça para poder ela ficar bem lisinha e o acabamento ficar melhor. Para pintar essa peça, eu também vou utilizar a tinta ocre da Daiara. Então, coloquei um pouco de tinta e também coloquei o bicarbonato nela para poder ficar com o efeito de falsa cerâmica. Passei essa tinta por toda a peça e esperei secar. Depois que a peça secou, foi só fazer as marcações para poder colocar as latinhas nela, né? Para poder pregar as latinhas. Como eu ia colocar a latinha dos dois lados, eu peguei 3 latinhas e fiz uma marcação ali a 7 centímetros e meio, mais ou menos. E depois eu peguei as outras 3 latinhas e fiz uma marcação um pouco mais para baixo, a 6 centímetros e meio. Assim, quando eu colocar os parafusos, eles não vão correr o risco, né, de se encontrar, porque algumas latinhas estão com o parafuso mais para cima e outras vai ficar, né, com a abertura para o parafuso um pouco mais para baixo. Para poder furar essas latinhas, eu peguei um preguinho e o martelo e fui dando leves batidinhas ali para não ocorrer de amassar a minha lata, e depois eu terminei o furo com o auxílio da furadeira, utilizando uma broca um pouquinho mais fina do que os parafusos que eu vou usar. Para poder pregar as latinhas na pecinha de madeira, eu fiz ali uma marcação a 7 centímetros, marquei o meio e marquei a 7 centímetros. E depois eu vim e parafusei a latinha ali. Então, essa latinha, ela vai ficar no meio da peça. Depois é só encaixar as outras duas do lado. Apertei bem o parafuso. Coloquei a outra latinha ali do lado. Esta parte é importante que as latinhas elas fiquem bem retinhas, né? Que elas fiquem na mesma linha para não ocorrer do seu porta-talher ficar torto, né? Fiz esse processo com as 6 latinhas, colocando 3 latinhas de um lado e 3 latinhas do outro lado. Agora é só decorar o porta-talher. Para isso, eu fiz algumas tags na cortiça
e estou colando no meio da latinha com a cola quente. Se você não tiver a cortiça, você pode utilizar um pedacinho de couro ou até mesmo um pedacinho de EVA. Dá para utilizar várias coisas para poder fazer essas tagzinhas. Então ficou uma latinha para faca, outra para garfo e outra para colher. Fiz esse processo dos dois lados. Também peguei algumas taxinhas que eu tinha aqui em casa, cortei um pedaço da ponta delas, já que era grande para este projeto, com um alicate e colei elas na peça utilizando a cola quente. Também peguei essa tinta ocre da Daiara, a mesma que eu utilizei durante todo o projeto, né, para pintar a madeira e também as bordinhas da lata. E com o pincel eu fui dando uma leve esfumada ali no canto das tags. Fiz esse processo em todas as tags e está pronto o nosso porta-talher. E esta foi a ideia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu no final acabei ainda passando um verniz na peça, eu passei o verniz brilhante, né, de uso geral, mas você também pode passar o verniz fosco. Aqui no canal tem essa e várias outras ideias com latinhas, então eu te convido a ir assistir os outros vídeos também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!